Vai. Pode ser. Tá. Então, daí... Tem 1 minuto. 1 minuto para beber água. Eu levei meu pai para ajudar no cenário, porque era uma favela e tinha todo um esquema, só que na minha cabeça. E como é que a família encarou isso? No primeiro momento era, tá na escola, é só estudantil, é uma fase, né? Mas assim, o que acontece? Quando começa a ficar o segundo ano, o terceiro, tá se repetindo muito e os textos teatrais estão ficando mais sérios. Então, daí as conversas começaram a ficar assim. Eu lembro que sobre o signo de Atalante, meu pai sentou, porque nós estávamos no regime militar ainda, e a gente falava ali abertamente sobre o regime militar. Sobre tortura, né? Sobre tortura, era muito declarado, em cima das pesquisas que a gente viu, baseado já naquela ansiedade de querer fazer como o pessoal do terceiro não havia feito. Então, e assim, a gente foi fundo, né? E as músicas que a gente colocou e a combinação chocou meu pai. Então ele colocou, nossa, foi uma conversa muito pesada, né? Daí eu falei pra ele, eu não posso fazer nada, eu tenho que falar sobre isso agora. Ele falou, não, mas você tem militares aí espalhados, a coisa tá meio arisca ainda. Eram anos 80, mas ainda era muito presente, né, o militarismo, assim, nas redondezas, existia o medo ainda. Daí eu peguei e falei pra ele, eu não vou deixar de falar, eu não vou deixar de cantar Chico Buarque de Holanda, eu não vou deixar de fazer coisas que eu gosto só porque os militares são aí. E ele achava isso daí um cúmulo, né? Então houve briga, sentou com o Marcelo, falou, nossa, foi pesado esse momento, né? E na faculdade ficou pior, porque como nós fizemos geografia, tinha um militar fazendo também com a gente, e a gente foi perseguido. Então eu estava no supermercado, ele estava lá, então a gente sofreu isso, assim. Foi leve, foi, mas ainda os olhos da delação ainda existiam, né? E a gente tinha que, de certa forma, ficar quieto, né? Então, assim, foi meio de raspão o militarismo com o texto teatral e partindo dessa conversa com o meu pai, né, com essa preocupação, mas assim, isso daí foi presente também na nossa vida, na minha vida, né? Então, foi um momento. Hoje eu vejo que a família ela é importante para quem quer caminhar na arte. Assim, no primeiro momento, essa preocupação, eles não querem o mal da gente, né? Eles querem o bem. Só que assim, eu tive que mostrar que era isso que eu queria. E a partir do momento que eu encontrei o Marcelo, que a gente se conectou nessa parte artística, para mim ficou mais leve, ficou mais fácil, né? Ficou até mais bonito, né? Assim, poder viver, porque era difícil encontrar uma pessoa para falar com os mesmos assuntos, os mesmos livros, né? Era difícil. E com ele não, foi muito fácil, né? Essa conexão. Sim. Muito bem. Conta um pouquinho assim das peças que vocês apresentaram e esse tipo de experiência das peças que vocês apresentaram dentro do festival. Vamos. Então, foi o Pacal, né? Assim, eu estava no grupo de jovens e isso era muito presente ali. Tinha muitos drogados, ex-drogados, né? Então, eles contavam os depoimentos deles, assim, foi colocado num texto e a gente fez isso. Eu lembro que fiz assim, papel de homem, mas era uma coisa assim era um texto muito infantil, assim, como eu falo, as coisas se resolviam quase que simplesmente, né? Mas quantos anos vocês tinham? Eu tinha 15 para 16, né? Então ele segue a linha da idade. Daí você estava no primeiro ano. Daí no segundo ano você se lembra de Joana. Já era contexto de que iam invadir uma favela. Então já tinha um contexto, já tinha o querer mostrar algo social acontecendo, né? Uma importância. Então, e daí você
Aí Quando Dois Destinos Se Encontram, que era comédia, que era besteirol, né? Então não tinha compromisso com nada mesmo, eu ia lá para se divertir, falei assim, como é que eu vou atrair pessoas para fazerem teatro, né? Que eu gostava muito, e eu gostava muito a veia cômica sempre teve presente no nosso trabalho. E eu falei, é comédia, brincadeira, então vamos trazer as pessoas para se divertirem, não tinha uma pretensão grande de fazer um espetáculo e tal. E a partir do momento que a gente começou a participar do festival, viu que tinha coisas bem interessantes ali, contexto político e tal, social, e a partir dali a gente começou a trabalhar, né, essas questões e colocar nos textos como um moto contínuo, que era um pano de fundo, na verdade, da repressão dentro de uma construção, dentro de uma obra, mas já tinha a presença de música do Chico Buarque, do Milton Nascimento, então tinha um contexto já meio politizado, social ali por trás. Poesia, né? Do Vinícius. Poesia do Vinícius de Moraes. Operário em Construção. Que era Operário em Construção, né? Então a presença da literatura ali dentro do trabalho foi muito importante também. Que vinha exatamente dos saraus, né? Que a gente fazia em sala de aula, né? Nas aulas de literatura, e que depois a gente acabou colocando dentro do espetáculo teatral com uma significância, né, ampliada. Então é isso que... Então, se for daí, o ano seguinte, nós nos unimos, né, os nossos conhecimentos com o moto, quando Dois Destinos Se Encontram, nós fizemos juntos. Daí no seguinte, o moto contínuo. Daí no ano seguinte, o Sob o Signo de Atalante. Daí a gente pôs o dedo na ferida, né? Daí alertou, a minha família ficou em alerta, né? Ficou assim meio, não, você não vai fazer teatro, não, é melhor desistir disso. Eu já ouvia muitos não, né? E é lógico, com aquela idade, você mais que aprofundar, mas não, então mais você vai enraizando. E era um momento importante, a peça ela acontecia num momento importante, que era o momento da abertura política, né? Da volta dos exilados e tudo. Então a gente estava naquele momento, né? A gente precisava falar sobre aquilo, não tinha como, né? Foi o ano do Morte Vida Severina também, né? Então, falando sobre o Brasil, falando sobre as coisas que estão acontecendo aqui, sobre, né, a questão social, política, então, e era muito importante tocar nesses pontos, né? Então, a gente foi muito feliz naquela época, né, com esse espetáculo, Sim. Daí no ano seguinte a gente achou que inventou a roda, né? A Escola de Máscaras. Não, vamos fazer uma peça de teatro falando que é uma peça de teatro, né? Inventamos a roda, né? Ninguém pensou nisso antes, né? Por infantilidade. E era assim, falava de dois reinos, os dois reinos eram assim, um Brasil dividido, né? O reino de Santa Anásia e o reino de Santa Cruz, né? E assim, quem era reino, eram dois elencos. E daí parava, vamos discutir sobre isso, e na verdade a gente já começava a falar também como os reinos criam seus filhos, né, os herdeiros trocados. Quem prometeu, né, vamos casar nossos filhos, quem prometeu a filha nasceu um menino, e quem prometeu um menino nasceu a menina. Então eles fantasiam os filhos com a mentira, né? E daí eles se conhecem ao natural, eles se conhecem como homem e mulher verdadeiros, e daí isso é revelado no dia do casamento. Nossa, e a gente colocamos no Festival do Getúlio a primeira vez um bebê, né, que era filho de uma das meninas lá, e ela permitiu, e o bebê, o herdeiro, né, verdadeiro, a verdade, vem assim, nossa, foi super emocionante, tudo assim. Então, são experiências, assim, eu tinha um pouco de infantil por causa da idade, né, ingênuo até, mas já eram experiências que ficam, né, são lembranças muito importantes, né. E esse momento da criança vindo, né, inesquecível, ficou lindo, né? Lembro até a fotografia. Isso. E quem estava com criança era o William, e o William já não está mais aqui conosco, né? Não está. Já foi tempo, uma pessoa maravilhosa também lá dentro. Ok, que mais? E daí,